Bem-vindos! Esses são os integrantes do nosso grupo. Hoje nós iremos contar a história de uma empresa alemã, fundada em 27 de maio de 1903, em Berlim, a Telefunk. Acredito que vários de vocês, espectadores, tenham tido contato com produtos dessa empresa. A história se inicia com a Siemens Airhouse e o setor de rádio e telegrafia da AEG, duas grandes empresas nacionais que disputam por espaço na área de pesquisa em tecnologia sem fio. O Kaiser Guilherme II interveio, como era o admirador e patrocinador da ciência, decidiu que a melhor opção era que as empresas se juntassem. E assim originou-se a Gesellschaft Drahtlos Telegrafen, ou Telefunk, que era a abreviação do endereço telegráfico da fabricante. A palavra Telefunken foi criada a partir de duas palavras, tele, que significa em latim distância, e funken, que em alemão significa faísca, como uma referência à tecnologia sem fio. A história da Telefunken é repleta de grandes feitos. Vamos lá conhecer alguns deles. Em 1908, Georg Graf von Arco, diretor técnico da empresa, criou um dos primeiros sistemas de navegação via rádio do mundo, usado por Zeppelins, como se pode verificar na imagem. Em 1923, a Telefunken foca os seus esforços em produção de transmissores e rádios para casas. Em 1928, a apresentação de um televisor experimental em uma feira e um amplificador de V41. Em 1932, produção de válvulas e tubos a vácuo para equipamentos e desenvolvimento de Exodus, e o início do trabalho em sistemas de pouso e aeronaves por instrumentos. Em 1935, houve o lançamento das primeiras gravadores de vozes da Telefunken, sob a linha de Magneton. Em 1936, o professor e engenheiro Walter Bruck, que trabalhava na empresa em seus laboratórios, criou uma câmera revolucionária para a época. Para filmagens exibidas na televisão, ela estreia nos Jogos Olímpicos de Berlim no mesmo ano. Um funcionário da Telefunken, chamado Fritz Schrotter, desenvolveu um sistema de exploração entrelaçada nos televisores, que forma a imagem primeiro por linhas ímpares e depois as pares, resultando em uma tela completa. Agora nós vamos falar um pouquinho do começo da era de ouro da Telefunken. Na década de 40, a Telefunken tornou-se líder em eletrônicos de comunicação na Europa. Você sabia que a empresa teve um papel controverso durante a Segunda Guerra Mundial, fornecendo tecnologias de radar alemã ao setor aéreo do regime nazista, que foram usados para identificar alvos com precisão? A marca teve que mudar fábricas de lugar por causa dos bombardeios no fim da Segunda Guerra Mundial. E a Siemens acabou sendo a parceria. Em 1967, a Telefunken se funde com a própria fundadora e vira AEG Telefunken. Mesmo em meio a dificuldades, a primeira metade do século XX foi marcado por sucessos da empresa. Você sabia que o microfone U-47, lançado em 1947, se tornou uma lenda da música por ser usado por artistas como Frank Sinatra e Elvis Presley? Na década de 50 é lançado o Teleport One, primeiro rádio da empresa. Nesse período de ouro também surgiu o amplificador V72, que foi bastante utilizado em estações de rádio da época e nos estúdios. Ficou famoso por ser usado nas primeiras gravações dos Beatles. Em 51 sai a primeira televisão da marca Type FE8 e em 58 um microfone em ELA M251. Agora a parte das grandes revoluções dos televisores. Em 62 é inventada a codificação analógica para cores de PAL, inventada pelo engenheiro Walter Bruck. Já falamos dele aqui. Naquela época, o sistema de transmissão de cores mais dotado era o NTSC. No entanto, geral, o sistema PAL é considerado superior ao NTSC, devido à sua resolução de vídeo mais alta e sua capacidade de produzir cores mais precisas.
Esse avanço revolucionou a indústria de televisores e abriu caminho para a alta qualidade de imagem que conhecemos hoje em dia. A Telefunken também investiu em computação e em semicondutores. A empresa não se limitou apenas a eletrônicos de consumo, mas também se aventurou em computadores. Lançou computadores como o pioneiro TR-4, que foi o mais rápido da Europa por um tempo. A Telefunken também está relacionada à história do mouse. Em 68, a Telefunken apresentou o Hokugal, um periférico opcional do computador TR-440 que movia um cursor e uma tela. O Hokugal é considerado o primeiro pai do mouse já comercializado. Oi, gente. Agora a gente vai começar a falar sobre o começo da crise da empresa, que foi na era dos vídeos. Em 1975, todas as empresas estavam fazendo seus lançamentos em vídeo, e com isso a Telefunken lançou o TED, né, que é, assim, sem ser em sigla, se chama Television Electronic Disc, e eram discos flexíveis de 8 polegadas de alumínio, só que eles aguentavam apenas 10 minutos de programação em cores. Enquanto isso, haviam outros produtos de outras empresas que tinham uma qualidade melhor, aguentavam um tempo maior. E com isso, o TED não teve destaque na indústria e só após 3 anos a empresa reconheceu o prejuízo e abandonou o formato e passou a adotar o VHS. A sobrevivência da empresa após isso, né, depois de ter reconhecido somente após 3 anos, foi meio difícil. Em 1972, a decisão foi que houve uma divisão de rádio e TV da Telefunken, e fez com que ela virasse uma empresa separada. E nesse mesmo período houve várias divisões, foram vendidas para sobreviver e não ser decretada falência. E após isso, em 1985, entrou uma crise sem fim. E a Telefunken é comprada por uma empresa alemã chamada Benz, e aí tá a logo da empresa. A sobrevivência da empresa após isso, como estratégia, a dona da marca tirou o nome em Telefunken de setores em que ela não era forte, como informática, deixando ela apenas no que era famoso no início, que era áudio, comunicação sem fio e TVs. E a divisão de comunicação móvel que é a Telefunken, é a que mais lucra, pois virou parte da Nokia, né, nesse período. Já de sistema de transmissão, a AM/FM vira anos depois a Transrádio. Agora a gente entra na relação da disciplina para entender um pouco mais, relacionando com a história da empresa. A gente pode aplicar o modelo Canvas para identificar que a Telefunken teve problemas em 3 áreas principais, que foi proposta de valor, segmento de clientes e canais de distribuição. Em relação à proposta de valor, a Telefunken não conseguiu se manter à frente da concorrência, e nisso a gente relaciona ali com o produto que eles lançaram, né, que só tinha 10 minutos em cores, e enquanto tinham outras empresas que estavam mais à frente, e eles só reconheceram isso 3 anos depois. E enfim, não conseguiu se manter à frente da concorrência em termos de tecnologia e inovação, o que deixou em desvantagem em relação às empresas japonesas como a Sony e a Panasonic. Em termos de segmentos de clientes, a Telefunken também teve dificuldades em se adaptar os seus produtos às mudanças nos hábitos de consumo, especialmente em relação à mudança para a música digital aos sistemas de home theater. Finalmente, né, aqui em relação aos canais de distribuição, a Telefunken não conseguiu estabelecer um modelo de distribuição eficaz para competir com empresas japonesas que tinham uma forte presença global e uma rede estabelecida de revendedores. Então, nisso, a gente entra que eles não souberam pesquisar sobre os seus clientes ali, né, relacionar os produtos em que eles tinham que se atualizar. Então, realmente foi um erro de vários segmentos até a empresa chegar à falência.
Bom, eu vou falar agora sobre um método de análise de mercado chamado as forças de Porter, e depois nós vamos aplicá-lo ao caso da Telefunken para entender quais eram as pressões que a empresa sofria e posteriormente relacionar isso à sua falência. Bom, primeiro vocês veem aí no slide um diagrama mostrando quais são essas 5 forças. Ali à direita, o poder dos clientes, depois o poder dos fornecedores, a ameaça de substitutos, a ameaça de novos concorrentes e, por fim, a rivalidade entre concorrentes. Quando nós analisamos cada um desses aspectos, nós podemos ter uma melhor ideia de qual a situação que uma empresa enfrenta para se manter no mercado e quais os riscos que ela sofre constantemente para se manter naquela posição. Ou se ela quer atingir outras posições, se ela quer ingressar no mercado. Nós pretendemos aplicar isso ao caso da Telefunken. Bom, primeiro o poder dos clientes. Nós classificamos o poder dos clientes como exercendo uma pressão alta, porque você tem, no caso da fabricação de televisões e eletrodomésticos, diversas opções de fabricantes diferentes, uma facilidade enorme, principalmente atualmente, em pesquisar e comparar preços. Então, qualquer loja que você vai, qualquer site que você entra, você tem uma enorme gama de possibilidades para comparar, e o fato da empresa depender de vendas constantes. Então, você tem equipamentos com um valor relativamente baixo e que tem que ser vendido sempre, diferente do caso de um carro, por exemplo. Você tem que sempre estar vendendo esses eletrodomésticos para se manter em sustentabilidade. No poder dos fornecedores, nós classificamos a pressão como média, pelo fato de principalmente os componentes eletrônicos serem importados em sua maioria, coisa que faz com que eles sejam mais caros e que principalmente tenham uma oferta sujeita a diversas crises no exterior, que pode passar por guerras, embargos comerciais, pela própria questão da Guerra Fria que afetou a Telefunken, por coisas como a pandemia, que afetam até hoje a cadeia logística, inclusive a de fornecimento de semicondutores, essenciais para a indústria eletrônica. Na ameaça de substitutos, nós classificamos essa pressão como média alta, pelo fato justamente de você ter aqueles diversos modelos de equipamentos e fabricantes, que torna fácil de substituir, uma evolução rápida da tecnologia, que torna equipamentos obsoletos muito rapidamente, necessita de uma inovação constante, senão logo sua tecnologia é ultrapassada, e o fato de você ter grandes marcas consolidadas acaba freando um pouco esse processo, porque por mais que a marca que a pessoa use esteja um pouco obsoleta, até um certo nível ela se mantém fiel àquela marca. Ela não troca tão rápido assim de televisor, por exemplo. Na ameaça de novos concorrentes, nós classificamos a pressão como baixa, pelo fato de você ter um alto custo de produção e isso requerer grandes complexos de indústria e de infraestrutura, o que torna com que o mercado não seja de tão fácil ingresso assim para participantes externos. Por fim, sobre a rivalidade entre os concorrentes, classificamos uma pressão média alta, porque você tem novamente um grande número de empresas, um desenvolvimento tecnológico muito rápido, uma demanda por inovação crescente. Então, se a empresa não inova, ela é rapidamente suplantada pelas concorrentes, e a fidelidade do cliente às marcas, né, o que torna mais difícil essa mudança de uma marca para outra, mas não impossível, naturalmente. Por fim, nós temos um quadro assim. Nós temos aqui representado por cores, né, em vermelho a pressão alta, em amarelo os que exercem a pressão média alta, em amarelo uma pressão mediana, em verde uma pressão baixa. Percebe que a maior parte dos quadros das forças de Porter estão exercendo uma pressão ou alta ou média alta, né? E só uma das forças é considerada baixa. Faz com que a situação para a Telefunken apresente muitas dificuldades, muitos entraves para o seu crescimento e permanência no mercado. Nós podemos destacar 5 pontos que foram cruciais
para que a Telefunken perdesse mercado no Brasil. O primeiro ponto a ser destacado é concorrência acirrada. A Telefunken ela apresenta forte concorrência de outras empresas do mesmo setor de eletrônicos, como por exemplo a Philips, a Sony e a Panasonic, que eram empresas gigantes no Brasil. Essas empresas elas tinham produtos de qualidade similar e o que diferenciava elas da Telefunken era o marketing e a publicidade que tinha em cima dos seus produtos, coisa que a Telefunken não tinha, o que acabou fazendo com que a empresa caísse no ostracismo, caísse no esquecimento do consumidor. O segundo ponto é má gestão. A empresa ela apresentou diversos problemas de gestão no Brasil. Quando houve uma mudança de mercado, a empresa simplesmente não conseguiu se adaptar às necessidades do país, né? Então acabou que não teve um investimento em inovação e assim combinou com que eles não conseguissem montar uma estratégia para que eles continuassem competitivos no mercado. O terceiro ponto é falta de investimento. A Telefunken não investiu o suficiente em seus negócios aqui no Brasil, o que deixou em desvantagem em relação aos concorrentes. Ou seja, a empresa não investiu em nova tecnologia, não investiu em logística, em distribuição, que acabou com que impediu o crescimento no mercado local. O quarto é problemas envolvendo a economia da empresa, que eles tiveram bastante dificuldades por conta da crise que o Brasil enfrentou na década de 80 e de 90. Então a empresa não conseguiu se adaptar, começou a sofrer diversas quedas nas vendas, custos de produção começaram a ficar mais caros, obrigando a reduzir as operações, né? Então ela acabou perdendo o mercado para os seus concorrentes que conseguiram montar uma estratégia melhor, se adaptar melhor às demandas da época. E o quinto tópico e último foram as mudanças de consumo. A Telefunken foi extremamente afetada pelas mudanças no mercado de eletrônicos, principalmente. A empresa não conseguiu se adaptar à transição de mercado de televisor, de tubo, no caso, né, para o que era inovador na época, que era a televisão de tela plana e algumas outras tecnologias mais recentes, o que acabou deixando ela em desvantagem em relação aos seus concorrentes, fazendo com que a empresa cada vez mais fosse esquecida e cada vez mais fosse se atolando em dívidas e diversos problemas internos e externos. Diante dessa problemática, nós temos algumas hipóteses de como a Telefunken poderia ter evitado a falência, e algumas delas são investir em pesquisa e inovação, coisa que a Telefunken não fez. A pesquisa e o desenvolvimento, elas são partes fundamentais para a inovação e para a criação de novos produtos e novas tecnologias. Sem investimento em pesquisa, uma empresa fica fadada ao fracasso, uma vez que, em relação aos seus concorrentes, ocorre a perda de mercado. Além disso, a falta de pesquisa também pode levar à obsolência dos produtos já existentes, tornando eles menos atraentes para os consumidores. A segunda hipótese é busca de parcerias para ampliação de rede de fornecedores para além da Alemanha. Quando uma empresa ela tem uma rede de fornecedores limitada, ela acaba ficando restrita ao determinado número de produto e de tecnologia. E isso acaba impedindo que você tenha uma maior diversidade de ofertas e de produtos para que você atenda à demanda do comércio local. Além disso, ter fornecedores diferentes em diversos locais do mundo acaba trazendo vantagem em termos de custo, qualidade de material, produção, além de proporcionar novas oportunidades de negócios e parceria, coisa que a Telefunken não fez e que acabou tendo um grande impacto para a saúde da empresa. Por último, não tão menos importante, é realizar cortes e ajustes de custo para garantir a saúde financeira da empresa. Quando uma empresa ela apresenta dificuldades financeiras, ela precisa adotar medidas para reduzir seus custos e assim otimizar os recursos limitados que ela tem. Essas medidas podem incluir redução de gastos com pessoal, renegociação de contrato, venda de ativo não essencial e redução de investimentos em áreas que não são tão prioritárias assim para a empresa. Diante dos fatos aqui recordados, podemos concluir que, uma vez que a Telefunken, mesmo tendo bases sólidas e revolucionando o mercado, falhou por uma série de razões internas e externas. As ferramentas como o Canvas, o método de Potter, elas são muito úteis para a compreensão de razões e os pontos fracos e fortes de uma empresa, que no caso seria a Telefunken.
A ausência de investimento em pesquisas, a atualização com as necessidades dos clientes, com as tendências do mercado, acabaram condenando a Telefunken ao retrocesso e à falência. Assim, estar atento à própria situação e às tendências locais e globais é essencial para a sustentabilidade e a manutenção de uma empresa.